de trazer verdades para vocês, né? A gente precisa de trazer clareza, porque esse ciclo que a gente já sabe do cortar tudo, do tirar tudo, de passar fome, de seguir cardápio maluco, já entendemos que não está dando certo, né, galera? Depois dos 40, vem chegando a menopausa, aí que não dá certo mesmo, aí que entra em parafuso. E eu fiz questão de preparar perguntas que, inclusive, muitas delas vocês enviaram na caixinha que eu abri. Então, nós vamos perguntar para a Nutri para a gente entender o que é isso. A culpa não é minha, então a culpa é de quem? Eu preciso de alguém, Júnior. Eu preciso de um culpado, eu preciso de uma solução. Socorro! Vamos lá, Ju, conta aí então, por que que tantas mulheres que reclamam pra gente, poxa, Luciana, a coisa tá ficando mais. Eu imagino que no consultório, no movimento, gente, a gente já escuta, imagina que no consultório você também, né? Antes era tão fácil, queria ir numa festa, vestir um vestido, eu fazia uma dietazinha ali, emagrecia 3, 4 quilos, ia para a festa fina. Agora eu faço dieta, eu compro roupa nova, eu troco tudo e não adianta nada. O que que muda nesse metabolismo depois dos 40 anos, Ju? É, a gente tem, obviamente, né, gente, uma alteração hormonal, principalmente nós mulheres. Eu comento, né, Lu, que o envelhecimento para nós mulheres ele é mais cruel do que para os homens, né? Porque a gente tem essas alterações hormonais mesmo. Agora, uma coisa que é muito, muito importante é que a gente não pode ficar se justificando em cima disso, porque a questão é muito mais da forma como a gente se comporta, ela é muito mais comportamental do que realmente esse declínio dos anos da idade biológica. Né? Porque tem tantas pessoas aí mais velhas que estão super bem, tantas pessoas mais velhas que ganham músculo, que não têm doença, que têm disposição física, né? Que será? Por que, que elas têm isso e as outras pessoas não têm? Né? E não é uma questão de medicação, né? Não é uma questão, é uma questão de escolha que elas fazem. Porque medicação tem aí para todo mundo usar. Então, eu uso a medicação, eu fico top, porque a medicação falou que eu vou ficar top. É assim que acontece? Por que, que você não está top ainda? Né? Por que, que você ainda não está onde você quer chegar? Por que, que você não está conseguindo emagrecer? E por que, que você, ao invés de conseguir emagrecer, você está engordando cada vez mais? Por que você está engordando cada vez mais? Muitas vezes comendo menos. Porque tem gente que fala assim também, né, Lu? Ah, eu já faço jejum intermitente. Ah, eu já fico tantas horas sem comer. Eu faço jejum de 24 horas. Eu faço isso, eu faço aquilo. E tá adiantando? Escreve aí, gente, quem aqui está comendo muito menos, quem aqui está se esforçando muito mais e parece que o seu corpo brigou com você, ele simplesmente não vai Quem já evitar. fez essas restrições todas, né? Essas dietas restritivas, aonde você não pode comer nada, aonde você tem que ficar sem o café da manhã e o almoço aquela titiquinha, aonde você fica passando fome, pensando em comida o tempo todo. E muitas vezes vocês conseguem fazer isso por uma semana, por 10 dias, né? E aí Aí depois o que que emagrece um acontece? pouco, né? E parece que alguma coisinha ali que estava fora do plano que come, bruf, olha quanta gente levantando a mão. Eu adoro isso, gente, que deixa eu contar para vocês, a gente só resolve as coisas na nossa vida quando a gente entende o que está acontecendo, né? Quando a gente se abre para poder virar essa página. É verdade, Uhum, é uhum. verdade. Olha quanta gente. Ó, ó, já tem também a Irma E eu acho falando que aí, isso que ó. você falou é importante, né, Lu? Porque é entender, gente, o que, que vocês já fizeram, o que, que não deu certo, para vocês não repetirem o erro. Né? A gente está aqui num momento de vida que a gente precisa tomar decisões, né? A gente precisa resolver. A gente sabe o que, que a gente quer. Ah, eu quero ser bonita, eu quero ser gostosa, eu quero ser saudável, eu quero ter disposição física, eu não quero engordar, quero ter uma barriga super seca. Mas o que, que eu estou fazendo para poder mudar isso? Eu atendi uma paciente agora na hora do almoço, e ela é minha conhecida há muitos e muitos e muitos e muitos anos.
Você conhece também, Lu, depois eu te conto. Tá. E ela engordou muito de um tempo para cá. Ela era uma mulher de parar o trânsito. Bunda dura, barriga dura, toda maravilhosa. E ela engordou uns 20 e tantos quilos. E ela é baixinha também, é muita coisa. E aí ela foi, você precisa me ajudar, você precisa me ajudar, você precisa me ajudar. Tá bom, como que é o seu estilo de vida, como que você está comendo? Ah, de manhã, aí ela come pão, com presunto, com queijo, com não sei o quê. Na hora do almoço, sabe quando. Aí na hora do almoço só tá arroz, um feijão, mas não come nenhum legume, nenhuma salada, mas não como muito, não, só um pouquinho. Mas depois, eu tenho que tomar o sorvete creme todo dia com salada de fruta e um chocolate. E depois eu não tenho muita fome, não. Mas aí eu como um bolo, como outro pão, com queijo. Aí você começa a ver que são escolhas, né? E eu falei com ela, então tá, a gente vai ter que fazer diferente. Ah, mas isso eu não vou fazer. Ah, mas isso também eu não vou fazer. Mas isso eu também não vou fazer. Eu falei, então não vai mudar. Você vai continuar tendo o mesmo resultado que você está tendo. E é isso que eu quero que vocês entendam, né, gente? Para a gente poder dar um passinho diferente, para um caminho diferente, a gente tem que tomar atitudes diferentes. Agora, tomar atitudes diferentes é muito diferente de fazer coisas que a gente não dá conta de fazer a vida inteira. Porque tomar atitudes diferentes é a gente aprender a viver bem, para a gente poder ativar esse metabolismo que a gente quer ativar, para a gente parar de colocar a culpa nos hormônios, para a gente parar de colocar a culpa na genética ou porque eu estou envelhecendo, porque existe um caminho independente da idade para você ativar esse metabolismo e para você, sim, ter o corpo que você quer ter dentro de novas escolhas, novas atitudes. Né? Isso precisa ser. Isso que a Lu falou no início. Primeiro, a gente precisa entender um problema. Né? Qual que é? Eu tenho esse problema. Entendi que eu já fiz dieta restritiva e não funcionou. Já entendi que ficar fazendo jejum não vai resolver. Olha aí, teve uma que falou: emagreci 20 quilos com jejum e agora já engordei 5, estou muito ansiosa. Já É, tomei até Monjaro e nada aconteceu. Fiz bariátrica, como quase nada, mas ultimamente estou ganhando peso. Eu ando muito ansiosa. Eu era uma dessas, e até eu participar do Derrete em 7. Arrasou, arrasou, Marlene. E peraí, a Giza mesmo que falou, eu até Monjaro tomei por 5 meses e nada aconteceu. Meu Deus do céu, Júnior, socorro. eu É, vou pegar o gancho do Monjaro, pode, Lu? pode? Não era o nosso tema específico, né, dessa live, mas eu acho que é uma questão que ela está muito em evidência agora, né? Todo mundo, ou a gente tem alguém muito próximo da gente que está tomando, ou que quer tomar, ou que já tomou, ou algum de vocês aqui estão tomando ou já tomaram. Né? Então, qual que é o grande problema da medicação? Primeiro que é uma medicação muito nova, né? Então a gente ainda não sabe a médio e longo prazo aí o efeito que pode acontecer. A gente tem questões que, se você, e isso vem na bula, isso deveria ser falado de uma forma mais realista e de uma forma mais até responsável, né, pelos profissionais de saúde, que a gente não muda e não emagrece tomando a medicação se também não houver mudança de hábito. Né? Eu preciso aprender a me alimentar. Eu preciso aprender a parar de descontar as emoções na comida. Eu preciso aprender a fazer boas combinações. Eu preciso parar de comer o que eu gosto? De jeito nenhum, porque senão eu não vou sustentar isso. Né? Então, não é que o remédio em si é o grande problema. O uso indiscriminado do remédio em si é um problema, e o uso inadequado do remédio é um problema. E o uso sem uma consciência de uma boa orientação nutricional e emocional para sustentar até o resultado que você está buscando com a medicação, que não é uma medicação barata. Né? Então, tudo bem, não tem problema se você está usando ou se o que a gente quer aqui, o que eu quero como profissional de saúde, é que você tenha muita saúde e que você tenha, sim, o corpo que você deseja ter, mas com consciência, sabendo sustentar esse corpo, sem fazer loucura
E aí, principalmente, mantendo massa magra, porque músculo é o nosso tecido, é a nossa moeda, é o nosso ativo mais importante que a gente tem. Quanto mais músculo a gente tiver, menos chance de ter demência nós vamos ter. Quanto mais músculo a gente tiver, mais longevidade a gente vai ter. Porque o que adianta? Ficar linda, magra, quer dizer, se não fica linda se não comer direito. Pode ficar magra, mas linda eu duvido. É verdade. O que adianta ficar magra e atravessar a rua ali, cair, quebrar o fêmur? O que adianta ficar magra e começar a ficar doente sem parar, o cabelo caindo com os buracos na cabeça? O que adianta ficar magra e começar a ficar doente toda hora e chegar daqui 2, 3, 4, 5 anos não dar conta de fazer nada? Tá raquítica e triste, e sozinha e deprimida, não dá conta de viajar porque não tem força. Né? Ou o que adianta ficar magra e depois ter um gatilho aí para um Alzheimer? Que isso é muito sério, né? Não, Então, isso é importante. e essa realidade, né? Olha só, aquela hora que a gente perguntou aqui, o que que você já fez para emagrecer? É verdade que agora você tenta emagrecer e não consegue, tá resistente, não come nada? Gente, isso é uma unanimidade. Vocês percebem como o problema não é você? E sim esse caminho que vocês estão insistindo em bater na tecla, remédio, dieta restritiva, corta tudo. Gente, a gente não aguenta sustentar uma vida sem prazer. E aqui a gente fala de melhora de vida, de emagrecer e manter o peso. Para você emagrecer e manter, dieta a gente já sabe que não vai ser a solução. E não é isso que a gente vai te mostrar aqui. Aqui a dieta, aprender a comer. É importante, até para fazer o que a Nutri falou. Não adianta nada uma pessoa desnutrida, magra, sem saúde, né? Mais magra, mas pelo menos eu tô magra. Ilusão. Não é isso que a gente quer. E muito menos queremos vocês aqui. Ah, porque eu sou fitness, que a minha barriga é trincada e que agora eu só como, só tomo. Não, a gente está mostrando para vocês uma vida real, que vocês consigam sustentar depois dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, com prazer, emagreça e mantém o peso. E não é dieta e não é remédio. Porque a real é que essas soluções só atrasam a nossa vida. Ô, Ju, explica mais a fundo por que que dieta restritiva ela piora ainda mais essa saúde emocional e hormonal da mulher. É, a gente pensa no nosso corpo como uma máquina, né? Eu preciso dar um combustível bom para o motor da minha máquina funcionar bem. Se o meu motor não tem um bom combustível, imagine um carro, né? Você tem uma Ferrari, que é um carrão. Você não vai colocar uma gasolina num posto de gasolina esquisito, que é a gasolina adulterada. Você não tem nem coragem. Fala, vou estragar minha máquina, vou estragar o motor da minha Ferrari, que é muito caro. E aí, com a sua máquina aqui, ó, com o seu corpo, você para de dar combustível, fica só funcionando na reserva o tempo todo, seu motor começa a engasgar, você começa a dar uma comida, você começa a dar o que tem. Ele vai funcionar bem? Não vai funcionar bem. Quando a gente começa a restringir demais a alimentação, faltam nutrientes para esse motor. Né? A gente tem a mitocôndria, que é a nossa usina de energia, a gente precisa de nutriente para ela gerar ATP. Né, para ela gerar ATP, que é a moeda de energia. Se eu não dou nutriente para essa minha mitocôndria, ela começa a fazer pouca energia. Se eu estou fazendo pouca energia, eu queimo pouca caloria. Além de eu ficar mais cansada, além de eu ficar mais fadigada, além de eu ficar menos produtiva, né? E a gente começa a acionar um sistema de defesa do nosso corpo. Né? O nosso cérebro foi feito ali para proteger esse corpo. E aí, na hora que a gente está numa dieta muito restritiva, ele entende que você está num estresse crônico. O estresse agudo é um estresse que te faz sair do lugar. Né? Então, se você vê um leão e você tem uma descarga de adrenalina, é essa descarga de adrenalina, é esse estresse que fala: corre, minha filha, senão ele vai te comer.
É ele que te dá essa empurrada. Mas um corpo cronicamente estressado, você faz exatamente o contrário. Você fica apática, você fica fraco, você fica cansado. Porque seu corpo está ali já, agora, num modo de sobrevivência, de guardar energia. Entende? Então a gente não pode ficar nessa restrição eterna, porque senão meu corpo fala assim: gente, não está vindo comida, não vem nutriente. Mas eu preciso proteger esse corpo, porque ele não pode morrer. Então, eu vou precisar fazer o quê? Coração, você está acostumado a gastar 2 calorias para bater. Agora você vai gastar só uma. Se vira. E aí é que o nosso metabolismo fica lento. Você morre? Não morre, não. Mas você fica mole, você fica apático, você fica cansado e você fica arrastando uma carroça e não consegue emagrecer, mesmo sem comer nada. Não mesmo, principalmente porque você não está comendo nada, Alguém se né? identifica aí, minha gente? Alguém está arrastando uma carroça aí? Misericórdia! É impressionante isso, como é Então, e real. aí, né, Lu? E aí vem aquela questão que quando a gente está com esse cortisol alterado, além dele trabalhar, né, com essas questões hormonais e deixar nosso metabolismo lento, a gente começa a criar uma compulsão também, porque a restrição gera compulsão. Então você fica um dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, um mês sem comer as coisas que você gosta. Você vai no lugar, tá todo mundo comendo e você não tá comendo. E você não tá tendo o resultado que você quer. E aí você fica naquela frustração, naquela angústia, naquele desespero. Você fica emocionalmente muitíssimo abalada. Você já está enfraquecida, né? Fisicamente e emocionalmente. O que você vai lá e faz? Pega um pote de sorvete na geladeira e destrói ele. E você nem aprecia. Porque você come sem nem ver. É porque você está comendo as suas emoções. Você não está saboreando a comida, né? E isso é porque você é fraca? Isso é porque você. Não consigo, eu sou uma pessoa Não que já tenho tenho força de textura, eu não vontade. consigo. Não é, é porque você está indo, escolhendo um caminho errado. Sabe aquela de ficar. A gente insiste naquele caminho errado? A gente insiste. E muitas vezes a gente tem até influência, né, de outras pessoas também. Porque às vezes fala, não, fulana está fazendo isso, também vou fazer. Ciclano está fazendo isso, também vou fazer. Não, não. Aí vamos fazer junto. Vamos fazer jejum 24 horas junto e depois a gente faz de 36, aí depois a gente faz. Gente, não funciona. Né? Existem estratégias nutricionais que são evidenciadas, que são importantes, que trazem benefícios para o nosso corpo, mas elas feitas de uma forma muito bem orientada, muito pragmática, muito no momento certo, não é de qualquer jeito. Tá? Então, não vamos ficar acreditando. A primeira coisa que eu queria muito que vocês levassem dessa live, não acreditem que não dá, porque dá. Não acredita, para de acreditar que comigo eu não consigo. Consegue. Comigo não vai dar. Dá. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem muito é como que eu vou querer estar lá no Natal? Vamos pensar no Natal, porque tem um tempo bom, né? Dá para a gente dar um arranque agora nessas atitudes. Vamos começar a pensar e vamos falar assim: como que eu posso mudar para eu poder chegar muito melhor no Natal do que eu estou hoje? Às vezes eu não vou estar do jeitinho que eu quero ainda no Natal, mas eu vou estar muito, muito melhor do que hoje. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam e acreditem é que é possível, independente do tamanho do desafio que vocês têm, independente do tamanho do tanto de quilos que você tem que perder Falta ou do que cento e você já quatro fez. dias para o Natal, 15 semanas. Tá vendo? Olha que legal. É muito tempo, gente. Dá para a gente fazer muita coisa. E aí, quando a gente faz assim em grupo, né, com uma turma, é melhor, é mais legal, é mais leve, a gente fica mais feliz, a gente fica mais comprometido, né? A gente fica ajudando uns aos outros, né? Ó, E isso é muito legal. olha, Samara, hoje eu falei exatamente isso. Eu não vou conseguir. Samara, seu cérebro vai acreditar no você.
tá? Só vou te avisar isso. Seu cérebro vai acreditar e vai te deixar nessa zona. Tá bom igual você tá, Samara? Se você não conseguir, tá fácil aceitar o jeito que você tá, porque é uma realidade que a gente tem que perguntar pra gente. A gente tem que sair desse lugar comum que a gente se meteu, né? Porque é a nossa vida que a gente está falando. Então, quando a gente fica mandando essas mensagens, e eu tô falando isso, gente, porque eu já passei por tudo isso. A Ju é minha amiga, desde os 17 anos de idade. Ela viu todo o meu sofrimento com peso. E ela também viu que se eu continuasse insistindo só no nutricional, em dieta, em restrição, em academia, porque era o que eu mais fazia, eu não estava conseguindo. Pergunte-se, Samara, Jurema, que fez bariátrica e não deu certo, o que eu estou fazendo hoje? No Natal, eu vou estar melhor ou vou estar pior? O que eu estou fazendo hoje, eu vou conseguir levar para esse Natal e para todos os outros natais da minha vida? Restrição, não pode comer isso, jejum, monjaro. Hoje, gente, eu vou contar para vocês. Hoje, na mentoria do Movimento Change, hoje de manhã, a Laís, que é uma querida que está fazendo o programa, que entrou do mesmo jeitinho que vocês vão ter oportunidade, começou no encontro que a gente vai ter amanhã, fez a mesma trajetória. Tem 6 semanas que ela está aqui no Movimento Change. Ela emagreceu 7,4 kg já. E ela vem de um caminho de dieta que normalmente quem faz muita dieta restritiva, quem está ali no princípio, até ajustar, demora um pouquinho a pegar o gancho, né? Não, ela meteu bronca 7,4 kg. E ela contou pra gente que ela ficou muito resistente em entrar no movimento Change, porque ela já tinha feito dieta e tal, e aquela coisa, né? A amiga estava tomando Monjaro, todo mundo falando da Monjaro, ela já tinha tomado Ozempic, não tinha dado certo, enfim, foi na médica, pagou a consulta. E aí, na mentoria, ela contando, imagina que eu ia estar tomando Monjaro agora, para depois, na hora que parasse, o que que eu ia fazer? Né? Como é que eu ia fazer depois que eu parasse? E o Alexandre perguntou para ela, então, segunda-feira você volta aqui e me conta quanto que, além de emagrecer, você está economizando. Né? Além de emagrecer com prazer, gente, porque aqui não é com sofrimento, você me conta quanto que você está economizando. Aí sabe o que ela fez, Ju? Ela falou, não, não preciso chegar na segunda-feira. Eu tenho aqui o orçamento que eu fiz com a médica. Pegou o orçamento e contou pra gente. Sabe quanto que era o orçamento, Ju? Na época, ela não. A Monjaro estava chegando aqui, estava difícil Uhum, ainda de achar, uhum. então ainda era mais caro, né? R$ 28.000 para 2 meses. R$ 28.000. Aí tinha soro, tinha não sei o que lá do ozônio com soro, não sei o que lá, não Uhum. sei o que lá, que tanto de trem. E eu me coloco no lugar dela, sabe, gente? Porque eu não julgo. Eu também estava apavorada. Eu também achava que não tinha jeito, que eu já tinha tentado até simpatia, até reza brava, e nada funcionava. A gente já vai endividar, né? Poxa, se for me fazer emagrecer. Só que a consciência que a gente está trazendo aqui agora, a Monjaro é maravilhosa, minha gente. É boa, super moderna, super isso, tudo evoluído. Mas, criatura, está escrito na bula. Se a gente não melhora a nossa relação com a comida, os nossos hábitos, a gente está picando o nosso dinheiro. Se você está tomando alguma injeção, só se pergunta: beleza, eu vou ter emagrecido aí para o Natal, mas para eu manter para o outro Natal, eu vou continuar desembolsando, eu vou dar conta de desembolsar ali R$ 1.000 que seja todo mês? Fora ficar sem comer as coisas gostosas? Entendam, gente. A Olha tia que Lelê legal, deu a Sônia, desde agosto, 11.300. 11.300 desde agosto. A tia, Comendo. Le- A tia Lelê deu um depoimento aqui, eu perdi ele aqui, mas ela escreveu que emagreceu 17 quilos já, de uma forma tão leve, sem seguir cardápio. Gente, eu entendo todo mundo que toma remédio, que faz dieta, que faz loucura, porque eu também já fiz, visto a carapuça. Mas eu também venho com vocês, dar um monte de esperança para vocês, que agora.
Você é responsável pelo caminho que você vai seguir. Você está entendendo o que a gente está falando aqui? O corpo muda, os hormônios destrambelham, o metabolismo fica desacelerado de tanto de dieta que a gente faz, mas tem um caminho para reverter tudo isso aqui. Então, Então, é o segundo passo, sabe? Que eu queria que vocês. Quando a gente pensa, né? Eu tô aqui uma sexta-feira à noite, escutando essas duas, o que eu posso tirar de importante, né, para minha vida, né? Independente de qualquer coisa, independente do caminho que eu vou seguir. Então, o primeiro é que realmente é possível, sabe? Acredita. Não fica achando que já não é mais para você, que você não consegue. Você consegue sim. É possível. Visualiza uma meta, mentaliza isso. Pensa lá, o Natal eu acho que é um ótimo objetivo, um ótimo momento, porque dá tempo, né, de você se organizar, fazer várias mudanças e transformações aí de atitude. Então, é possível. A primeira coisa é isso. Pensa, cria uma meta até o Natal, cria uma meta para o mês que vem, uma meta para o outro mês, uma meta para o Natal. E acredita que é possível. E aí, a partir daí, o segundo sugestão, ou, né, o que eu acho que vocês têm que sair daqui é que vocês só vão ter a vida que vocês querem ter, com o corpo que vocês querem ter, no dia que vocês aprenderem a comer. Não é parar de comer. Deus me livre. Parar de comer não é o que vai resolver o problema. Porque isso aí vai chegar uma hora que o buraco é muito mais embaixo, né? O bolo aumenta. E a gente precisa pensar não só em emagrecer, mas emagrecer com qualidade. Né? Eu quero emagrecer mantendo o meu músculo, eu quero emagrecer tendo saúde, eu quero emagrecer tendo vontade de fazer as coisas, namorar, correr, viajar, preciso trabalhar, minha vida é muito corrida, né? Então, não adianta nada a gente começar a tirar nutriente do nosso corpo e a gente ficar doente, fraco e deprimido, sem vontade de fazer as coisas. Né? Então, é muito sério e a gente precisa ser muito responsável nisso. E é possível da gente emagrecer feliz. As meninas que Ó, estão tia aqui Lelê, podem falar, né? achei, tá? Achei. Estou no MC há 7 meses e já foram mais de 17 quilos. Resultado de investir tempo em me cuidar. Pequenas mudanças, uma nova rotina, muito mais feliz. A gente tem medo da mudança. Até porque a gente não quer ser outra pessoa. Né? Não dá esse negócio de mudar para ser outra pessoa, que às vezes nem combina com você. Você vai ali naquele mundo de restrição, naquele negócio todo. A gente já falou que não é restrição. E aqui a gente não muda para ser outra pessoa. A gente muda para a gente ser melhor, para a gente encontrar com o nosso melhor. É isso que a tia Lelê falou ali. Pequenas mudanças, pequenas melhoras todos os dias. Que aí você vai destravando o metabolismo, vai regulando o hormônio. A gente não dá remédio aqui, gente. Aqui a gente não vai mandar comprar nenhuma comida especial, nenhum suplemento, nenhum nada disso. Aqui é estímulo natural, que se encaixa na sua vida, que você não tem que inventar a moda. Ô, Ju, e é tão legal quando a gente fala isso, né? Porque são tantos depoimentos aqui de pessoas que estão equilibrando os hormônios com comida de verdade, né? Que estão melhorando o emocional e ajudando nessa fase desafiadora da mulher mesmo. Porque tem muita gente batendo na tecla, meu metabolismo é lento e ponto final. Gente, eu que engordava com o cheiro da comida, tô com o metabolismo lindinho, funcionando bem. Ah, não, porque eu não tenho tempo de ginástica. Para acelerar o metabolismo, tem que fazer muita ginástica. O que você conta para essas pessoas, Ju, que estão presas nessa lamúria? A gente fazer atividade física, gente, se eu quero envelhecer bem, é ótimo. Mas a gente só perde peso se a gente aprende a comer, de novo. Né? Eu tenho que fazer balanço energético negativo? Tenho. Isso aí é uma matemática. Eu preciso, sim, gastar mais e comer menos. Mas não adianta eu me matar na academia e morrer de ter uma compulsão, comer um pote de amendoim, um pote de sorvete. Não há gasto energético que sustente o que você está colocando para dentro, entendeu? Então, assim, a primeira coisa que você tem que pensar, de qualquer maneira, o primeiro passo é o que eu vou comer, como que eu vou comer. Né? Como que eu vou me organizar com essa alimentação? Como que eu vou fazer essas minhas escolhas dentro da minha vida?
né? Dentro do meu dia a dia, que é muito corrido, que eu tenho filho, tenho que levar na escola, tenho que buscar, não tenho tempo de ficar fazendo comida. Isso é o mais importante. É claro, se você vai fazer uma caminhada, você vai fazer um pilates, você vai fazer uma yoga, você vai fazer uma hora de academia, é perfeito, é maravilhoso, mas não é isso que vai resolver o seu problema. O que vai resolver seu problema é você aprender a comer. E, de novo, aprender a comer não é ficar sem comer, é aprender a comer. Né? E colocar dentro desse aprender a comer os alimentos que você gosta. Né? Alguém aqui me perguntou que eu não sei, que falou que a gente faz uma estratégia em um determinado momento lá no grupo e ela está nessa posse dessa estratégia, vai para o churrasco amanhã, está aqui pedindo socorro. Nutri aí, o que eu como? Você vai comer o que a gente programa no GPS. Né? Então, por exemplo, lá no churrasco eu gosto da farofa, eu amo a farofa. Então tá, você não vai comer pão no seu café da manhã, você faz um café da manhã de ovo, com frutas, come lá, evita esses embutidos, salsichão, né? Essas coisas, vai na picanha, vai na carne boa, nobre. Come sua farofa com seu vinagrete feliz, bebe bastante água, sabe? Escolhe. Não, mas eu gosto demais de asinha de frango, e a asinha de frango tem aquela pele. Mas você vai comer naquele dia, você não vai comer 50 asinhas de frango. Você vai comer lá 3 asinhas de frango, vai comer ela crocantezinha com a pele e tal. Vai ser feliz, entendeu? Senão, gente, você fica lá assim, não posso comer. Isso eu não posso comer, isso também não posso comer, isso também não posso comer. Chega em casa, você acaba comendo outras coisas, que nem era aquilo que você queria, e às vezes tem mais caloria ou vai te inflamar ainda mais, né? Ô, Mas gente, foi bom essa pergunta é, para a gente ilustrar, né, Lu? Eu acho que claro, tem claro, churrasco, a gente tem as pessoas. festa, a gente tem viagem. Não tem cardápio, não tem dieta. Aqui eu já entendi que eu vou nutrir de forma correta, vou aprender a comer e vou nutrir a minha mente também, gente. Presta atenção. Aqui a gente tem um slogan que a gente leva para a vida, que é divertir, comer e beber nessa ordem. Hoje, as pessoas estão tão doentes que elas fazem ao contrário. A vida está tão louca, as emoções estão tão à flor da pele que a pessoa fica achando que o que ela merece é se estrumbicar na comida, na bebida e, por último, divertir. Ela só vai divertir se ela fizer esse excesso. A gente só está falando para inverter a ordem. É divertir, comer e beber nesta ordem. Porque quem é o eu mereço do final de semana é você. Será que o que você merece é entupir lá no churrasco, Rosemary? Eu não sei o que eu como no churrasco. Para com isso, Rose. Olha o que você está fazendo com o seu cérebro. Você tem Não, ela já ali. sabe, Lu, ela Não, sabe você tem ali as a dica, ela instruções toma de uma segurança, vida ela normal, vai né? arrasar. A gente fica com esse medo da comida que vem de uma vida inteira. Por isso que a gente fala de romper ciclo, por isso que a gente fala de acompanhamento diário, de apoio diário, porque o cérebro da gente ele quer que a gente fique no sofá, quietinho, fazendo mais do mesmo. Mas tem um mundo tão leve, fora esse caminho que a gente conhece de restrição e de não pode. Aqui não é não pode, gente. Aqui eu não quero isso, eu prefiro aquilo. São escolhas que você vai fazer naturalmente. Mas sozinha, só olhando o nutricional, fica fraco. Aqui a gente coloca o emocional junto. Porque quem aqui não come as emoções? Quem aqui tem um problema, né? Quem aqui tem uma ansiedade e desconta na comida? Quem aqui tá querendo falar alguma coisa com uma pessoa e tá sem coragem, né? Tá naquele momento desafiador. Ai, meu Deus, eu não sei se eu termino, eu não sei se eu falo para aquela minha amiga que não tá bom do jeito que ela tá fazendo. Eu não sei se eu falo com meu filho que eu não quero mais essa amizade. Eu não sei se eu falo com meu companheiro, com a minha companheira que não tá bom. Quantas vezes a gente cala vozes com a comida, minha gente? Quantas vezes a gente está com uma doença na família, uma ameaça real, né? A gente não sabe mais o que vai fazer, a gente está apavorado. Aonde é que a gente procura esse abrigo, minha gente? Aonde é que a gente vai correr para ter aquele calorzinho, mesmo que seja rapidinho? Porque depois que a gente come, o que acontece? A gente resolve o nosso problema? Ou a gente arruma mais um? É esse ciclo que a gente quer ensinar vocês a quebrar a partir de amanhã.
A gente está aqui para criar uma consciência em você. Poxa, a Lu e a Ju falaram tanta coisa. Eu já entendi que o caminho não é dieta, não é restrição, que isso me gera uma compulsão, que eu fico louca, que eu saio louca comendo tudo, que às vezes eu deixo de comer o pão de alho no churrasco para me atracar com leite em pó em casa, porque eu aprendi a vida inteira que eu não posso comer coisa gostosa porque engorda. Não engorda, gente. Nenhuma comida do planeta engorda ou emagrece. O que engorda e emagrece é o jeito que a gente come essa comida e a quantidade que a gente come. Quando você entende isso, você começa a respirar. Olha a Rosemary que está com medo do churrasco, Senhor. 21 quilos a menos. E ela ainda tem esse tema. E tá tudo bem, gente. Isso aqui é construção de vida melhor. Não é de um dia para o outro. Não vai ser esses 7 dias que vocês vão viver aqui, que muita gente escreveu, que deu a guinada, que melhorou a vida. Foi por causa do derrete que eu tô aqui. Mas não são 7 dias que mudam uma vida de maus hábitos, uma vida de construção errada, porque a gente está desesperada para emagrecer. Mas, ó, fica com esse coração cheio de esperança, porque tem muita gente aqui que pegou esse impulso e está conseguindo emagrecer e manter o peso. Teve uma pessoa, Ju, que falou assim: Nossa, quer dizer que eu vou ter que pesar todos os dias? Eu vou ter que pesar para sempre. Olha só, guria, eu até escrevi o seu nome, Lúcia Helena. Eu escrevi no MC, eu tenho que preciso usar a balança para sempre? Ô, Lúcia, não usar a balança tá te ajudando? Pensa. Porque a gente morre de medo, né, Júnior? Imagina os pacientes que chegam lá no consultório, na hora que você fala assim, agora vamos pesar. É, é. Parece que cai o mundo, né, minha gente? Quem aqui era assim? A balança Uhum. ficava. Deus me livre, eu passava léguas da balança, que eu tinha pavor dela. Mas sabe o que que eu aprendi, gente? Sabe o que que eu aprendi? Que a balança, ela é um indicador. Aquele número ali, ele é importante, sim, mas ele é simplesmente uma consequência do que a gente vem fazendo. E quando a gente pesa todos os dias, ao contrário do que muitos dizem que é ansiedade, é a realidade. Porque quando eu vejo se a balança subiu ou se a balança desceu, e eu estou acompanhando pelo meu GPS, eu não estou mais no automático do cardápio, eu estou no GPS, eu estou entendendo o que eu estou fazendo, eu tenho chance de melhorar na hora. Alexandre, que vocês vão conhecer amanhã, que é o responsável pela metodologia, o homem dos números, da alta performance. Gente, ele me falou, ele é meu marido, tá, gente? É meu, tá? O resto ele pode ser de vocês, marido ele é só meu. Ele me falou um dia na minha jornada que eu morria de medo de pesar. Não, Luciana, na balança do alimento, eu não tenho medo nenhum de usar ela quando eu preciso, para tirar uma dúvida. Mas você vai ficando tão habituado que vai ficar natural. Mas a balança de peso, o Alexandre falou assim, Luciana, eu trabalho com vendas. Todos os dias eu olho se a minha venda está dando certo ou se ela não está dando certo. Porque se eu esperar o final do mês para ver se deu certo ou não, eu vou tomar prejuízo. A balança, na jornada do emagrecimento verdadeiro, ela é a mesma coisa. Ela te mostra se o que você está fazendo um dia, 2 dias antes, está dando certo ou não. Aí você vai lá, faz os ajustes e continua. Você não precisa mais parar, porque daí a um mês você viu que emagreceu só 1 quilo. Você nem sabe o que você estava fazendo, que se estava dando certo ou não. Percebe como aqui é diferente? Eu já estou dando uns spoilers aqui, mas eu não dou conta, porque eu gosto de ilustrar com história de verdade para a gente ter aquela consciência que é palpável, é possível, é sustentável. Então, é uma outra lente que a gente vai ensinar vocês a terem dessa jornada, independente da sua idade, de quantos quilos quer perder, se está na menopausa, se não está, se tem hipotiroidismo, se está diabética, se já fez bariátrica, se já tomou monjaro. Isso aqui funciona para todo mundo porque é simples, prático, rápido e o melhor de tudo, né, Ju? A gente consegue levar para o resto da vida. Que não tem jeito de levar restrição e sofrimento e ficar numa postura de vítima. Aqui a sua postura é de protagonista, de dona da sua. Eu tô até suando, de tanto que eu fiquei empolgada para falar
dessa minha realidade e de tantas pessoas que estão aqui dando depoimentos maravilhosos, dá vontade de parar e berrar e chamar um por um para entrar aqui com a gente, Ju, e exibir para todo mundo. Não é para exibir porque ele é melhor do que você. Não, é para te dar ainda mais coragem, porque se a gente conseguiu, por que que você não vai? Aqui tem gente que não tem tempo, aqui tem gente que tem 3 filhos, aqui tem gente que tem que cuidar do filho que é especial, tem gente que está desempregado, tem gente que está enfrentando câncer. Gente, mas tem gente vendo uma possibilidade de enfrentar a vida como ela é, mais leve. E isso, gente, isso a gente é boa de entregar. A gente não faz milagre, não, mas a gente mostra um caminho que pro Instagram não escutar e derrubar a live. Né, Ju? Eu fico vendo, né, as meninas aqui falando os quilos que perderam, lembrando ali de como que elas estavam no inicinho, né, que a gente traz tanta, às vezes, insegurança mesmo, né? Será que vai dar certo? Mais uma vez, mais uma tentativa? Será que eu vou me frustrar? E o quanto que é gratificante ver vocês aqui e ajudando as outras pessoas também, né? Querendo Hum. motivar e inspirar, que algum tempo atrás vocês eram essas pessoas que estavam preocupadas, inseguras, tensas, e hoje vocês estão aí vitoriosas, conquistando, né, o que vocês querem conquistar. Algumas já batendo na meta, outras próximas, outras ainda têm um caminho longo para caminhar aí, mas sabe, feliz, sabendo que o caminho é esse mesmo, que é um processo. Então, agradecer vocês que estão aqui também, né, trazendo essa inspiração para essas novas pessoas e entender que isso é possível. E o tanto que a vida está melhor, né, gente? Quem falou aqui, agora eu perdi, que foi no médico e falou toda metida, menos 10 quilos. Foi a Adorei! Marfisa. Foi a É, Marfisa. E foi! detalhe, tá, gente? A É. Marfisa tem 80 anos, minha gente. 10 quilos a menos, ou seja, funciona para todas as idades. Só não funciona para quem fica cego, né? E não quer ser ainda mais feliz, que esse é o convite, ser ainda mais feliz. Sabe, quebrar esses mitos todos de que o metabolismo não acelera, que 40 anos é ladeira abaixo. Gente, eu fiz um vídeo, mandei para Adriane Galisteu, porque eu vi a Adriane Galisteu falando que ela é seca mesmo, que ela passa fome mesmo, que ela faz dieta mesmo, que é isso, é o estado natural dela, é com fome, porque ela escolheu assim, porque depois do 40 não tem jeito, a gente engorda com cheiro e tem que ficar sem comer, é ladeira abaixo. Aí ela chutou a bola para eu marcar o gol, né, gente? Ladeira abaixo. Gente, vocês viram a minha foto com 44 anos, que eu mostrei ontem na minha história? E a minha foto com 54 anos, junto com a Nutri, exibindo a barriga? Lógico que eu pus aquela foto, né, Júlia? Que eu sou desse. Óbvio que eu exibi aquela foto. Gente, a gente só não melhora se a gente continua fazendo mais do mesmo. Aquela frase, né? Como é que a gente vai querer ter resultado diferente se a gente não faz nada diferente? Que muitas vezes vocês falam nessa questão, porque o meu metabolismo está lento, e a gente falou vários motivos aqui pelos quais o seu metabolismo está lento, e realmente ele pode estar lento mesmo. Né? Você acabou fazer através das suas escolhas, junto com a idade, né? Junto com uma perda muscular, você começou a ter uma queda mesmo na sua taxa metabólica, que é deixar o seu metabolismo mais lento, mas isso é revertido. A gente consegue melhorar. A gente consegue ativar esse metabolismo. Isso que é incrível. E a gente ativa com o quê? Com comida. A gente ativa com boas escolhas. A gente ativa controlando melhor esses hormônios. Sabe? Então, é muito possível através de um dia a dia. A gente não faz isso em um dia só. Você não vai ativar seu metabolismo de hoje para amanhã. Né? É uma construção, você vai melhorando, você vai ativando, até que você começa a produzir mais energia, você começa a se sentir mais produtivo, mais disposto, com mais energia para fazer as coisas, e através dessa energia você começa a queimar mais calorias. Seu corpo vira uma máquina de queimar gordura. Né? É de um dia para o outro? Não é. Mas é uma construção. E o mais incrível, quando a gente encontra esse caminho,
que a gente treina esse caminho e que a gente, né, entra e coloca esse caminho dentro dos nossos hábitos, é igual a Lu falou da Nelma há 4 anos. Ela tá aí, tem 4 anos que ela não ganha peso. Né? Tem 4 anos que ela controla o peso dela do jeito que ela quer controlar, comendo o que ela quer comer. E morando em outra cidade, e com os desafios que ela tem. Então é muito isso, sabe? A questão é essa, que eu acho que é o mais importante. Então a gente não pode ficar achando que é um imediatismo, né? Não é um dia, não são 2 dias, não é uma semana que vai fazer você chegar onde você quer chegar. Mas esse primeiro passo é o mais importante para começar o início de um processo de transformação. Você precisa sair do lugar que você está. Você precisa parar de fazer o que você vem fazendo. Você precisa parar de comer para emagrecer. Você precisa achar outro caminho. Você precisa começar a caminhar nesse outro caminho. E aí você vai começar a colher os frutos, né, desse novo caminho. E você vai ver o quanto que esse fruto é saboroso. Porque não é só o emagrecer, só, né? Como se fosse só. Não é só o emagrecer. É você emagrecer feliz, comendo, aprendendo receita gostosa, prática, saudável, facilitando a sua vida, muitas vezes economizando no supermercado e no sacolão, né? Deixando as coisas mais leves para você e ganhando mais energia, ganhando mais saúde. Quantas pessoas que passam por aqui e que eu, com muito orgulho, elas vêm me contar e me mostrar o exame de sangue de quando começou e de 6 meses depois, ou de 3 meses depois. Médico que começa a retirar a medicação. Medicação que era para ela acreditava que ia ficar o resto da vida. Né? Não somos nós que estamos falando para tirar a medicação, não, é o médico dela que tirou. Né? Então, isso, gente, é um ganho de vida, é aquela coisa da gente realmente chegar lá, viver bem, né, com o corpo que a gente quer ter, feliz com a imagem que a gente vê no espelho, satisfeita, segura com isso, mas principalmente muito mais saudável, né? Muito mais disposta, prevenindo doença. Não adianta nada, eu quero envelhecer, mas eu quero envelhecer muito bem. Eu quero envelhecer muito feliz, com muita energia. E a gente precisa cuidar da gente. Lembra lá do caso da Ferrari? Eu preciso cuidar dessa Ferrari aqui do meu corpício, porque senão ela Já é. pifa, né? A gente é o único responsável por isso, né, Ju? E fazer a nossa parte. Ah, Luciana, mas eu tenho uma amiga que é super saudável e mesmo assim ela morreu do coração, mesmo assim ela teve câncer e morreu. Morreu em paz, minha gente, com ela, em paz, sabendo que fez a parte dela. Né? A gente tem que parar com isso e entender que não é sofrimento cuidar da gente. Sofrimento é o contrário, é se negligenciar, é correr risco. A vida já é cheia de risco mesmo. E a gente tem que entender que ficar esperando o melhor momento, né? Às vezes você está passando por um momento desafiador, de saúde na família, de luto, de falta de emprego. Saiba que é primeiro cuidando de você que você vai conseguir enfrentar tudo isso muito melhor. Fica mais fácil, gente. Eu fico imaginando, né? Esse ano foi um ano, hoje eu falei muito sobre isso. É, todo mundo fica assustado quando eu conto que eu perdi o meu pai, eu perdi o meu cachorro sexta-feira, minha mãe foi para o CTI, meu tio não está bem de saúde, está com um câncer, então tá tudo acontecendo. Nossa, Luciana, que ano, tem que acabar esse ano rápido. Por um momento a gente até se pega pensando assim, mas eu mudei o meu jeito de pensar. Porque para mim o que está acontecendo é que esse ano eu estou ficando mais forte. Eu estou ficando mais treinada para a vida como ela é, minha gente. Porque a felicidade, ela se faz nesses momentos da vida, independente se tá sol, se tá chuva, se tá ruim, se tá bom, é uma construção de vida, né? E quando você passa por um desafio e você se abre para ele, com certeza você sai melhor, né? Se você tem essa outra visão, e não é para ser, ai, que lindo, Não, eu tô dividindo uma coisa que tá fazendo um bem para mim medonho. Porque se eu contar a verdade, eu queria estar ali na minha cama, deitada, esperando a confusão passar, porque eu tô triste.
Eu tô muito triste. Eu choro, eu volto, eu rio, aí eu tomo coragem, aí eu gravo, aí eu choro de novo porque eu vejo alguma coisa que me lembra. Isso é a vida, minha gente. A gente não tem que esperar. Dieta, eu concordo. Com dieta a gente tem que esperar mesmo. Que fazer dieta é muito chato, é muito doloroso, é muito sofrido. Mas isso aqui que a gente está propondo só vai te guiar, te moldar, te fortalecer, para você vencer o desafio que quer, o desafio que seja, né? Ah lá, Elaine, ó, porque eu posso, eu quero, eu consigo. Porque você está num ambiente fértil. Não tem que ter vergonha. A Lili falou, ai, Lu, eu adoro a sua espontaneidade. A Irma falou, ai, meu pai, eu me embanano mesmo, eu falo as coisas trocadas, mas é isso. Eu podia escolher ficar com vergonha, né, e ficar perfeita para fazer uma live perfeita, mas não existe isso, existe a vida real. E essa vida real que a gente está convidando vocês. Ô, Ju, amanhã você vai correr cedo, né? Amanhã eu estou correndo 5 horas da manhã, porque eu tenho 32 quilômetros. Venham, por favor, às 9 horas, porque eu vou estar aqui. Já ter feito muita coisa. Então, vocês acordem e venham Essa bonito. maratonista aí, minha gente, está com um grande desafio que vai correr a maratona de Nova York. Tá ali, ó, com planilha, treino, guia. Ela não tá fazendo da cabeça dela, não. Ela tem um passo a passo, É, igualzinho vocês vão ter aqui. E ela tá seguindo, porque ela quer sucesso. Então ela é tem isso que seguir aí. o passo a passo. Então você vai dormir de uma vez, que eu vou encerrar a live aqui com eles. E amanhã a gente encontra Até com todo amanhã, mundo no Derrete. gente! Vai lá e arrebenta. Até Faz a minha amanhã! parte por mim também, tá, Ju?